Neste caso, provido o recurso administrativo, evidentemente que uma ação, né, a menos, né, deixou de entrar dentro do Poder Judiciário. Então, evidentemente que, neste contexto, o interesse pode estar vinculado nessa grande discussão, que é uma discussão, vamos dizer, doutrinária, né, daqueles que entendem a possibilidade de entrar em juízo imediatamente sem esgotar a via administrativa, ou então aqueles que entendem que primeiro é necessário esse esgotamento, né, porque se fizer de maneira contrária, falta para essa pessoa, portanto, o interesse, porque não esgotou a via administrativa. Mas isso é matéria para os administrativistas, que realmente têm aí posições bastante antagônicas. Então vejam que pelo artigo 18, né, ninguém pode buscar direito alheio em nome próprio. Isso quer dizer exatamente a legitimidade, né, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Bem, então aqui nós temos ou a lei autoriza ou determinado estatuto, né, as disposições estatutárias de uma sociedade, por exemplo, de uma associação, por exemplo, né? O Grêmio, o futebol porto-alegrense tem o seu presidente que o representa em juízo e fora dele, o Internacional a mesma coisa. Então são agremiações ou associações, entidades corporativas que têm lá o seu representante que vai apresentar estas empresas, né? Ou pessoas jurídicas de direito privado, com essa prerrogativa, então, de estar em juízo e fora dele, né, defendendo os interesses daquele ente, daquela entidade que ele representa no sentido próprio da palavra. O meu advogado, por exemplo, ele tem uma postulação técnica, né, o jus postulante, então eu preciso do meu advogado para estar em juízo. Sou eu que estou lá, mas representado por meu advogado, ele que está, portanto, postulando em meu nome. Várias situações, assim como a mãe, né, que tem lá a pretensão de alimentos para o filho do pai que teria deixado o lar conjugal, então sem estabelecer essa verba alimentar. Ora, esta mãe, na verdade, ela não é a detentora do direito material, não é ela a autora do processo, quem é o detentor do direito é o filho. Né? Então é o filho que está entrando em juízo, o nome do filhote lá, o fulaninho de tal, representado por sua genitora, fulana de tal. Então nós vamos ter aqui o que se entende por legitimidade com autorização legal, como diz ali, salvo quando autorizado pelo ordenamento, esta prerrogativa de representatividade. E finalmente o parágrafo único, né, havendo substituição processual, o substituído pode intervir como assistente litisconsorcial. Né? Então aquele que é substituído, ele vai ser, portanto, mais tarde assistente. O que é o assistente? Vocês não viram ainda essa figura? Ao longo do semestre nós vamos enfrentar este tipo de representação por terceiros no processo, mas a assistência é uma atividade de alguém que deseja assistir, daí o nome, deseja assistir a outra pessoa que já é parte no processo. Então eu posso assistir esta pessoa com juntada de documentos, de argumentos, quem sabe ajudando. Eu posso ajudar aqui o síndico, né, do meu condomínio, dando, enfim, elementos, dando material para que ele possa bem e melhor até se ver em juízo, né, com essa atividade de representação do condomínio que o síndico possui. Então eu vou auxiliá-lo com estas provas, argumentos, doutrina, enfim, o que eu tiver, né, até fatos que tenham acontecido comigo em relação ao condomínio, que eu possa auxiliar o condomínio como um todo. Tá? Então é isso que nós vamos ter aqui nesta condição de interesse e legitimidade como... Aliás, condições de interesse e legitimidade que fazem com que o processo tenha, então, a sua validade, né, ele seja válido em todas as suas prerrogativas, todos os seus requisitos, para que ele tenha realmente a sua efetividade. Bem? Então, agora nós vendo esta função de jurisdição e quem pode estar em juízo, quem pode provocar o Poder Judiciário com a sua legitimidade e seu interesse, vamos ver então agora o Poder Judiciário na sua formação, na sua configuração, né, que ele, na verdade, ele é estudado, o Poder Judiciário é estudado por uma disciplina chamada organização judiciária, quer dizer, como o Poder Judiciário se organiza em todos os seus graus, em todas as suas instâncias, e com isso vai se definir este quadro, este corpo todo,
que se chama Poder Judiciário Nacional, dividido, fracionado em duas grandes áreas, né? Nós vamos ver então aqui como o Poder Judiciário ele está dividido em dois grandes blocos. O Poder Judiciário que fala da Justiça Federal como um todo, são 4 justiças, dividindo então este bloco maior chamado Justiça Federal, e nós temos uma Justiça Estadual dividida em 2 blocos. Então vejam, tanto a federal como a estadual são divididas em justiças comum e especial. A Justiça Federal Especial, e é assim chamada porque ela é dividida em áreas que só cuidam exclusivamente dessas matérias, assim como a Justiça do Trabalho, formada pelo Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as varas do trabalho, né, os juízes trabalhistas. Depois nós temos a matéria eleitoral, na Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e o Juiz Eleitoral dentro de uma junta eleitoral. E, finalmente, neste quadro da Justiça Federal Especializada, a Justiça Militar, né, que é formada pelo Superior Tribunal Militar e os Conselhos de Justiça. Conselho de Justiça aqui podem ser nos corpos e nos estabelecimentos, são 2 formas de conselhos divididas, onde o Conselho de Justiça nos corpos traduz então uma função de processamento e julgamento de oficiais, né, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que tenham então cometido algum crime militar. E esta é a competência exclusiva da Justiça Militar, que cuida exclusivamente dos crimes militares. Artigo 9º do Código Penal Militar, que vai definir então quais são os crimes militares cometidos em tempo de paz e em tempo de guerra. O crime militar em tempo de guerra, inclusive, é o único diploma que nos confere a possibilidade da pena de morte, né, daquele elemento que integra as Forças Armadas que tenha cometido o crime de deserção, né, o crime de traição à pátria, enfim, são crimes mais graves que podem então levar ao fuzilamento, que é a pena então estabelecida nesses casos. Na Justiça Federal Comum, nós temos então o que não for eleitoral, militar e do trabalho, estará dentro desta área. Tá, mas onde é que eu encontro esta competência da Justiça Federal Comum? Ora, encontro dentro do dispositivo constitucional, lá na Constituição, no artigo 109, no seu inciso 1º, o seu inciso 1º, que vai dizer então toda a competência da Justiça Federal. Ainda, não sendo da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Dividida também pela Justiça Especial e a Comum. Essa Justiça Especial cuida apenas dos crimes militares cometidos pelos integrantes da Brigada Militar. Também tem o seu Conselho de Justiça e o Tribunal Militar do Estado. Vejam, finalizando, a Justiça Estadual Comum é a mais residual de todas. O que é residual aqui? Ora, o resíduo é o que sobra. O que não for de todas essas justiças já examinadas, que não for delas, será sempre da Justiça Estadual Comum. Assim nós temos as matérias de família, as matérias da Fazenda Pública, que digam respeito ao Estado e ao município, matérias que digam respeito com registros públicos, tudo mais dentro da matéria penal, o Tribunal do Júri, as varas de execuções criminais, as varas criminais comuns, né? Tudo estará dentro desta configuração aqui da Justiça Estadual Comum. Portanto, por eliminação, nós vamos sempre usar este quadro, para que vocês tenham na prática também, um método dedutivo para saber, então, vamos vir da Justiça Especializada Federal e chegando até a Justiça Estadual Comum. Primeiramente, então, vamos ver se a matéria é do trabalho, se a matéria é eleitoral, se a matéria é militar. Não sendo, vamos ver se é da Justiça Federal, como? Vamos lá para o artigo 109 da Constituição. Se não for daqui, seguramente será matéria da Justiça Estadual. E aí, de novo, a escolha. É matéria da Brigada Militar? Não, não é, então é Justiça Estadual. Vejam como fica fácil, né, esse desempenho deste quadro, né, para que vocês encontrem a resposta correta em relação ao juízo competente para a ação de vocês. Aqui nós vamos ter o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que foi criado com a Constituição de 88 e vai ele cuidar, como tribunal superior que é,
tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual. As decisões que saem dos tribunais regionais federais, as decisões que saem dos tribunais de justiça dos estados serão dirigidas, endereçadas ao conhecimento recursal do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, finalmente nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal, né, como órgão aqui de cúpula do Poder Judiciário, a palavra final, porque na verdade o Supremo, e a ele compete, a atividade de guarda da Constituição, né? Ele vai guardar, ele é um guardião da matéria constitucional, então sempre a ele caberá, nessa matéria, nessa disciplina, caberá sempre então a última palavra. Então esta, portanto, é a configuração do nosso Poder Judiciário. Claro que eu estou aqui falando de uma maneira muito resumida, né, neste quadro, como está o nosso Poder Judiciário, mas para que vocês tenham assim a noção do esqueleto, pelo menos, e claro que depois vem ali o juiz civil, o juiz criminal, o juiz da área previdenciária na Justiça Federal, enfim, esta, portanto, configuração vai depender então dos acertos, vamos dizer, dos ajustamentos de cada justiça nas suas peculiaridades e nas suas necessidades. Bem, por hoje então eu termino este encontro, né, que vocês agora aproveitem, né, porque o próximo será então onde nós vamos tentar aqui fazer uma revisão com vocês sobre matéria da competência, e com isso vocês já podem então já verificar. Eu vou mais tarde entregar a vocês um trabalho, né, alguns exercícios que vocês já podem então colher disso que eu disse há pouco, né? E nós então teremos no próximo encontro a matéria sobre competência e já entramos logo na parte da petição inicial que nos interessa de perto, aí sim entrando e engrenando dentro da nossa disciplina. Protejam-se bastante, se cuidem bastante e a gente volta. Fiquem com Deus. Obrigado.